Nós vamos estar lendo o livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Nós vamos estar lendo uma passagem aqui, que ela é muito conhecida, né? Que é Jesus na casa de Marta e de Maria. Hoje é um culto para a família. E não teria uma família melhor do que essa, né? Que apresentar que é a família de Marta, Maria e Lázaro, que é uma família que Jesus o amava muito. Então vamos estar lendo aqui no versículo 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não te dá de que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual lhe não será tirada. Amém? Podemos sentar? Glória a Deus. Como eu falei, uma passagem muito conhecida, que todos conhecem a história de Maria e de Marta. Nós vimos que o Senhor Jesus, Ele amava essa família. Era uma família onde ele estava ali, que ele ia na casa visitá-lo. E nessa parte, aonde ele, Lucas quis ali contar para nós essa história, ele vem nos mostrando que Jesus, ele foi visitar a casa de Maria e de Marta, e que ali Marta estava toda ali afadigada, toda preocupada. Ali estava a casa arrumada, em fazer muitas vezes ali uma refeição para Jesus, mas Marta estava agitada ali, mexendo uma coisa, mexendo em outra. E nós vimos que Maria estava ali aos pés de Cristo. Maria estava ali querendo aprender com o Senhor Jesus. Maria queria ouvir do Senhor Jesus aquilo que Ele tinha para falar. Ela preferiu deixar todas as coisas, todos os afazeres da casa, todas as preocupações, para sentar ali aos pés do Senhor Jesus. Mas Marta, não que Marta estivesse errada, porque Marta era uma mulher, eu creio que era uma mulher que estava querendo receber Jesus ele de uma forma especial. Marta queria estar ali cuidando da casa. Marta era aquela mulher que estava ali preocupada ali em manter a casa limpa, as coisas organizadas, as coisas todas arrumadas. Ela não estava errada em ser essa mulher, mas muitas vezes é o momento. Nós temos momento para tudo em nossa vida, e aquele momento que Jesus quis mostrar para Marta, que aquele não era o momento dela preocupar com aquelas coisas, que não era o momento dela estar ali preocupada com a roupa, com a casa, com o que tinha que fazer, mas o momento dela preocupar em aprender, em ouvir de Jesus. E muitas vezes nós aprendemos com isso, nós como igreja do Senhor, nós aprendemos com isso, que nós vimos Marta como a mulher de hoje, como a mulher moderna. As mulheres, nós mulheres hoje, nós temos muitos afazeres. As mulheres antigamente, elas tinham ali a obrigação, o dever de cuidar dos seus filhos, ficar dentro de casa, o esposo sair para trabalhar. E hoje as mulheres estão saindo para o trabalho. Hoje as mulheres estão tendo responsabilidade, além de cuidar dos seus filhos, ainda tem muitas coisas, muitos afazeres ainda. Muitas trabalham fora, só tem no final de semana. E esse tempo corrido, mas não somente as mulheres, mas toda a igreja do Senhor. A gente vê homens também, porque o mundo, aquilo que a gente sempre fala, o mundo ele está nos levando a isso, está nos levando a preocupar com muita coisa, a nos preencher nossa vida com muitas coisas, e a gente acaba preocupando, é conta, é trabalho, é coisas para resolver. E esse tempo ele está passando muito rápido, porque a própria palavra de Deus fala que no final dos tempos os dias seriam diminuídos, passariam rápido, seriam menos. Por quê? Porque é o final dos tempos, isso é o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida e na vida da igreja também. Só que a igreja, nós temos que olhar que o relógio de Deus, o tempo de Deus não é o mesmo relógio do homem.
E nós como igreja do Senhor, nós temos que nos adaptar ao relógio de Deus, ao tempo de Deus na nossa vida. Porque mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que o tempo esteja curto, muitas vezes a gente fala um dia, a gente fazia muitas coisas uns anos atrás, e hoje com um dia, se a gente ali não ficar esperto, ali a gente não faz nada. Mas o mais principal, o mais importante disso, é que Jesus vem nos ensinando através da vida de Maria. Porque Maria, naquele momento ali, ela deixou todas aquelas coisas, ela deixou todos aqueles alfazeres, para quê? Para ela ouvir aquele que estava dentro da casa dela. Jesus foi visitar a casa de Maria e de Marta. Jesus, ele era o próprio Deus que estava aqui sobre essa terra, como homem. Ele era o próprio Deus que estava, quer dizer, ele é o próprio Deus que estava dentro daquela casa. Maria, espiritualmente, Maria foi aquela pessoa que ela sentiu aquilo, que ela deu atenção àquilo. Maria foi aquela mulher que ela teve a sabedoria e o discernimento espiritual, e que ela disse: se Deus está aqui na minha casa, se Jesus está aqui na minha casa, o meu tempo é para Ele, o meu momento é com Ele, o meu momento é dele. Esse é o meu momento que eu não vou perder essa oportunidade. Eu não vou perder a oportunidade de estar ali aprendendo com o meu mestre, de aprendendo ali com Jesus. E muitas vezes, amada igreja, Jesus está dentro da minha e da sua casa. O que nós estamos fazendo com Jesus dentro da nossa casa? Muitas vezes, Jesus está ali o tempo inteiro, porque a palavra de Deus nos afirma isso, que Jesus falou, que Ele iria, mas que Ele não iria nos deixar órfãos, que Ele enviaria o próprio Espírito Santo, e que é Deus Emanuel, que é Deus conosco. Se nós temos o Espírito Santo, a nossa casa, o Senhor habita na nossa casa. O Espírito Santo, tanto Ele habita no nosso corpo, como Ele está presente dentro do nosso lar. E muitas vezes, da mesma forma que Maria, Jesus está ali dentro da nossa casa, esperando o momento para que eu e você possamos sentar para ouvir a Jesus falar. Jesus muitas vezes ele está dentro da nossa casa, esperando ali um momento, uma oportunidade, que eu e você tenhamos um tempo para ler a palavra dele, para aprender com ele, para ouvir a ele falar, para sentar aos pés dele, como Maria sentou aos pés de Jesus e ela ouviu a Jesus falar. E muitas vezes, o que nós estamos fazendo com Jesus dentro da nossa casa? Muitas vezes nós estamos fazendo como Marta, ignorando a presença do Deus Todo-Poderoso dentro do nosso lar. Muitas vezes nós estamos deixando ele ali do lado, estamos ali afadigados com as preocupações desse mundo, com as notícias da televisão, com as notícias do celular, com o que está acontecendo no mundo lá fora, com o que está acontecendo na vida de outras pessoas, com o que eu tenho que fazer, com o que eu tenho que comprar, com o que eu tenho que arrumar. Muitas vezes nós estamos fazendo como Marta, não somente com o trabalho de casa, de lavar, de passar, de cozinhar, mas com as coisas do mundo. Com as coisas do mundo está tomando e tirando a nossa atenção, e muitas vezes nós estamos ignorando uma coisa que é muito importante, que é Jesus, que é a presença do Espírito Santo. Quantas lutas que nós estamos passando, quantos momentos difíceis que nós estamos passando, muitas vezes nós estamos passando e Jesus está ali. Venha me ouvir, senta aos meus pés, que eu vou te ajudar. Venha me ouvir, porque você me ouvindo, você vai aprender. Você me ouvindo, você vai crescer espiritualmente. Você me ouvindo, você vai entender o meu propósito na tua vida. Muitas vezes nós não tiramos o tempo ali para Jesus. Muitas vezes nós não tiramos aquele tempo especial para ouvir, para sentar aos pés dele. Mas muitas vezes, por nós não tirarmos esse tempo, muitas vezes nós tiramos o tempo para angústia, para tristeza, para depressão, para opressão. Sabe por quê? Porque a fadiga, as coisas que Marta estava ali procurando, aquilo cansava, aquilo fadigava, porque o trabalho nos cansa. Marta estava varrendo, estava lavando, estava limpando, o corpo dela físico ia sentir um cansaço depois. Ela ia sentir
as coisas do mundo, as coisas da nossa vida, do dia a dia, nos trazem cansaço, nos traz fadiga. E aquele momento era um momento que eu creio que Marta, ela já tinha esse costume, ela já tinha essas atividades no dia a dia dela, mas ela precisava daquele momento, um momento de descanso. Não que Maria fosse preguiçosa, quando Marta fala, Senhor, eu estou aqui fazendo tudo sozinha, e Maria está aí, não quer me ajudar. Mas por quê? Porque Maria também era uma dona de casa? Era. Maria cuidava da casa? Cuidava. Mas naquele momento a Maria sabia que era o momento dela descansar no Senhor. Era o momento dela estar ali, dela descansar, sair daquela fadiga, daquela correria da vida. É o que o Senhor Jesus quer que nós fazemos. É o que o Senhor Jesus quer que a igreja dele faça. Sair um pouco da correria, sair um pouco ali das coisas do mundo, da fadiga que o mundo está nos trazendo, e ter um momento de descanso. Momento com Cristo é o melhor momento que nós temos na nossa vida. Sabe por quê? Porque Maria estava ali quando Jesus falou, Marta. A Maria, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu estar aqui descansando comigo. Ela escolheu estar aqui aprendendo comigo. E quantas vezes o Senhor quer que nós escolhemos essa boa parte, de tirar um momento para estarmos com Ele, aprendendo com Ele, descansando com Ele. Porque muitas vezes nós vimos a igreja do Senhor fadigada, nós vimos até mesmo a igreja do Senhor enferma, com depressão, com opressão, com problema de pressão alta, com problema de coração, com várias doenças, mas causada por quê? Pela opressão, pela correria, pela muita preocupação das coisas do mundo. Porque nós temos que saber que o nosso corpo, ele trabalha em três partes: espírito, alma e corpo físico. E todos eles precisam ser trabalhados, precisam ser alimentados, precisam ser descansados. É como se fosse uma manutenção que você dá. É a mesma coisa de uma máquina. Uma máquina, ela está ali trabalhando, mas ela precisa de manutenção, ela precisa de colocar o óleo, ela precisa de estar sempre ali, um mecânico olhando e vendo o estado que ela está. Assim somos nós, amada igreja. Nós precisamos de manutenção. Nosso espírito precisa, da mesma forma que o nosso corpo, ele precisa. Você trabalha o dia inteiro, você corre o dia inteiro, você tem que ter uma cama para você deitar, para você descansar o seu corpo. Você tem que ter ali um alimento, uma mesa ali com alimento para você alimentar o seu corpo. Mas o nosso espírito é a mesma coisa. A nossa alma, ela está clamando, ela está buscando isso. É da mesma forma como a gente sempre prega, quando o povo de Deus estava ali sendo oprimido ali pelo rei Faraó, que ali o trabalho deles estava sendo aumentado, porque estava próximo do tempo dele ser livre, dele ser liberto ali daquela opressão, ali daquele povo egípcio, daquele povo pecador. Então ali eles oprimiam o povo com mais trabalho, para que o povo cansasse, para que o povo fosse derrotado ali pelo cansaço. Assim são os dias de hoje. A vinda de Cristo está muito próxima. As coisas estão se acontecendo, Apocalipse já está aí. Muitas coisas já aconteceram, outras estão acontecendo e poucas estão para acontecer. E o inimigo da nossa alma, muitas vezes, ele está fazendo isso. Ele está tentando colocar fadiga. Há muito trabalho, há muita coisa acontecendo tudo ao mesmo tempo, para que a nossa atenção fique presa nas coisas e o nosso alimento seja somente o carnal, e que nós esqueçamos o alimento espiritual de fortalecer o que é mais importante na minha e na sua vida, que é a nossa alma. Ele está nos oprimindo cada dia mais vem mais informação, cada dia mais vem coisas diferentes, cada dia mais vem preocupação para mim, para você, principalmente para a igreja do Senhor. Para quê? Para que o cansaço venha vencer a mim, vencer você. Quantas pessoas estão dentro da igreja com depressão? Quantas pessoas estão ali, como a gente viu, como foi testemunhado, né? Uma pessoa que estava no mundo lá fora, que é uma religião, que não tem aquele conhecimento verdadeiro de Deus, então tem
Nós conhecemos um Senhor Jesus que ali representando ali, quando naquele momento que Marta estava ali, Maria estava ali, Jesus estava visitando elas. Hoje, amada igreja, nós não recebemos a visita de Jesus, mas sim, Ele hospeda, Ele mora na nossa casa. Ele está ali na minha e na sua casa, não para passeio. Ele está ali para viver ali conosco, para fazer parte da nossa vida, fazer parte do nosso dia a dia, de cada momento. Mas é muito importante, amada igreja, que nós venhamos desse Senhor Jesus, que nós venhamos ali reconhecer a presença dele na nossa casa, não somente nos momentos de tribulação, não somente nos momentos de tristeza, não somente no momento de angústia, porque muitas vezes as pessoas, Jesus muitas vezes, ele só consegue colocar eu e você muitas vezes perto dele, somente no momento de aflição, somente quando vem luta, quando vem dificuldade. Muitas vezes a família reúne, a família pega, junta a mão do outro, começa a orar, começa a interceder. Quer ver a família unir de Deus? A igreja unir, a família unir, é quando está na situação difícil. Quer ver quando a pessoa está ali com aquela fé, a fé sendo ali reconhecida, a fé sendo aumentada, é quando vem um problema difícil, uma situação difícil, aí todos se reúnem e começam ali a dar a mão, a orar, a buscar o Senhor. Errado não, mas o Senhor Jesus nessa noite, Ele quer falar para mim e para você, que somos família, que temos casa, que temos família. Ele quer que nós também façamos isso, demos a mão ao outro, reunimos no momento de alegria, no momento de gratidão a Ele, que nós temos que ser grato a Ele, que nós venhamos juntarmos ali e alegrar e louvar ao Senhor, né? Como o irmão falou, que Deus, o povo de Deus é um povo barulhento. Deus quer que nós façamos barulho também no momento de alegria, não somente no momento de grito, de angústia, de tristeza, de clamar ao Senhor. Quando nós temos que clamar, nós clamamos com alta voz, nós choramos na presença dEle quando nós precisamos. Mas também o Senhor quer que quando nós estejamos ali com nossa casa abençoada, com a nossa despensa farda, com a nossa casa arrumada, com os nossos sonhos realizados, com os nossos filhos felizes, Ele quer também que nós venhamos dar o grito de júbilo, o grito de alegria, o grito de agradecimento, de gratidão a Ele. O Senhor, Ele não quer, Ele é o Pai. Jesus, Ele é o mesmo Deus. Ele é o nosso Pai. Ele tem aquele amor de Pai. Imagina um filho procurando o Pai somente no momento que precisa. E o que a gente vê muitas vezes hoje em dia, muitas vezes os filhos largam os pais, tanto pai como mãe, mas a gente fala o Pai porque Deus representa isso na nossa vida. Ele é o nosso Pai, que Ele nunca nos abandona. E muitos filhos buscam o Pai, procuram o Pai, principalmente pessoas às vezes que têm condições financeiras boas. Muitos filhos abandonam os pais, deixam os pais ali, e só quando precisa que procura, quando está em situação difícil que corre ali: Pai, me ajuda, Pai, eu entrei numa cilada, Pai, aconteceu isso, Pai, aconteceu aquilo, somente por interesse, ou quando está precisando de dinheiro, ou quando está precisando de alguma coisa. Como fica o coração desse pai? O coração desse pai dói, porque ele sabe que o amor do filho dele para ele é um amor interessado, é um amor que é somente quando ele precisa. Assim é Deus conosco também, amada igreja. Ele sente como um pai, porque ele veio como homem aqui, através de Jesus Cristo. Deus esteve aqui na terra, Ele andou, Ele caminhou aqui nessa terra, e Ele mostrou para nós o que é viver ali
Deus sentia ciúmes, Deus amava aquele povo. E assim é hoje, nos dias de hoje. Deus, Ele sente quando eu e você viramos as costas. Deus sente quando nós não reconhecemos a grandeza dEle, quando nós não colocamos o joelho e louvamos e adoramos e falamos: Deus, o Senhor é lindo, o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, não está me faltando nada, a minha família está feliz, está tudo bem, nós vamos prestar um culto de louvor e de adoração, eu vou louvar o Senhor, eu vou cantar bem alto, para meus vizinhos escutar, para minha família escutar, para quem está passando da rua escutar e saber que eu estou me alegrando na presença do meu Deus. Aleluia! E muitas vezes, amada igreja, um vizinho da direita, um vizinho da esquerda, um vizinho do fundo, ele só sabe, só muitas vezes ele só vê ali Deus na sua vida quando você está ali clamando em oração alta, repreendendo obras do mal, quando você está ali repreendendo as coisas ruins, quando você está clamando ao Senhor. Eles ouvem somente isso muitas vezes e não estão ouvindo dentro das casas ali muitas vezes o canto de júbilo. Nós devemos ter esse cântico de júbilo. A palavra de Deus nos ensina isso, que cada momento que nós recebemos uma bênção, recebemos uma vitória, nós temos que nos alegrar com o Senhor Jesus. Isso é o momento que nós temos que ter com Ele, da mesma forma como Ele nos ensinou, quando Ele entrou naquela casa, o momento que Maria teve com Jesus, foi um momento precioso, foi um momento onde ela aprendeu, onde ela foi fortalecida, onde ela foi ali, ela aprendeu o amor de Deus, de Jesus ali, ela aprendeu coisas com Jesus, e ela saiu ali renovada e fortalecida. É que o Senhor Jesus quer de mim e de você. Quando nós estamos na presença, quando nós notamos Jesus dentro da nossa casa, nós temos aqui, como nós falamos, quando nós chegamos aqui, nós oramos, falamos, nós estávamos aqui de 3, mas a gente falou: nós não somos 3, porque o Senhor está conosco, é 4, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa. Mas quando nós estamos no lugar, nós falamos: nós não estamos aqui sozinhos, porque Jesus está aqui comigo. Conte Jesus dentro da tua casa. Há 5 pessoas dentro da minha casa, não, mas há 6, porque há um que está aqui conosco, um que está aqui, que para ser adorado, que é Jesus, um que é para nós termos um tempo. Eu tenho um tempo para o meu esposo, eu tenho tempo para meus filhos, tenho tempo para o meu vizinho, para o meu amigo, tenho tempo para mim, mas eu tenho que separar esse tempo para Ele, porque Ele faz parte da minha família. Jesus tem que fazer parte da nossa família. Jesus tem que fazer parte da nossa casa. Jesus tem que fazer parte dos nossos planos. Jesus tem que fazer parte dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Tudo que nós venhamos fazer, Ele tem que fazer parte do nosso trabalho. Porque se Ele não fizer parte da nossa vida, nós não vamos vencer. Se Ele não fizer parte da nossa vida, nós vamos perecer no caminho. Porque sozinho nós não vamos suportar. Porque a opressão está cada dia aumentando mais e mais. A destruição nos lares, destruição da família, destruição no trabalho, destruição da igreja, até a própria igreja de Deus, muitas estão sendo destruídas pelo inimigo. Quantas portas de igrejas foram fechadas? Quantos ministérios que foram derrubados? Quantos ministérios que a gente via falar, pessoas que eram abençoadas e hoje já não está mais? Quantas igrejas de renome, quantos homens de Deus, que estavam na presença de Deus de renome, que a gente via falar, usada, era isso, e hoje nós não estamos vendo mais, porque a opressão não suportou a opressão do mundo. Então, muitas vezes as pessoas se acham que o ser usado por Deus, que é somente ser usado, eu vou ser usado, eu vou falar em línguas, eu vou ser usado para fazer milagres, eu vou ser usado para levar a palavra, eu vou ser reconhecido. Mas não é só isso, amada igreja, porque isso acaba também. Mas nós temos que, para nós nos mantermos dessa forma, nós temos que ter intimidade com o Senhor, para nós continuarmos, para nós mantermos isso dentro de nós, que é a presença de Deus, que é a unção de Deus na nossa vida. Nós precisamos de deixar Jesus fazer parte da nossa casa, da nossa família, do nosso dia a dia. Nós não temos que
dia especial para um pai, para uma mãe, para os filhos, porque domingo é o dia que o papai não está trabalhando, pode estar brincando com os filhos, é o dia que a mãe não está trabalhando, vai estar ali junto com a família. Por isso que é um dia mais que especial. Mas não é só domingo que é o dia do Senhor. O dia do Senhor na minha vida, na sua vida, dentro da nossa casa, é todos os dias. É todos os dias. Porque se nós estivéssemos no tempo de Maria, e se nós perguntássemos Maria, ela diria: eu queria que Jesus não somente tivesse esse momento aqui, passeasse, ficasse aqui, ela ouvindo ali a sabedoria de Jesus, ela ouvindo a instrução de Jesus, ela ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Eu creio que a Maria não ia querer somente ter aquele momento com Jesus, ela ia querer ter uma vida, um cotidiano com Jesus. E muitas vezes as pessoas estão procurando somente momento com Jesus. E Jesus não quer somente momento. Ele quer viver, Ele quer conviver conosco, Ele quer estar todo o tempo conosco. Sabe por quê? Porque se um pai de família, ele tem os filhos, ele tem a esposa dentro da casa dele, tem os filhos, e se ele mora fora de casa, se ele tem um trabalho, quantos pais que às vezes trabalham fora, trabalha viajando, fica meses fora, e muitas vezes quando ele chega dentro de casa, os filhos já cresceram, os filhos muitas vezes ele não tem mais aquela intimidade com os filhos, ele não sabe mais como os filhos é realmente, porque a distância, aquela família fica uma família ali dispersa, fica uma família ali com o pai longe, sem ter intimidade com os filhos, sem saber o que está acontecendo dentro de casa. Quando o pai volta, muitas vezes acontecendo tantas coisas que o pai não presenciou. É por isso que Deus não quer que nós colocamos Ele dentro da nossa casa. Sabe para quê? Ele participar de tudo na nossa vida. Para que nós não venhamos ali ter momentos ali de aflição, de tristeza, de angústia, estarmos sozinhos. Para que nesse momento o Pai não esteja longe, quando nós estivermos com dificuldade. Para que nós não venhamos querer ser, como tem aquele hino, quero ser como uma criança, porque muitas vezes a pessoa deseja crescer e se tornar independente. Para que aqueles filhos ali não sejam os filhos independentes, porque se o pai está distante, está longe dos filhos, os filhos vão crescendo ali independente do pai. Não precisa tanto do pai, porque sempre meu pai viajou, sempre meu pai esteve distante de mim, então eu cresci, bem dizer, sozinho, eu aprendi as coisas sozinho. Mas Deus não quer isso de nós. Ele não quer nós distante dele. Ele quer ser aquele pai presente, de estar participando ali de tudo, do crescimento dos filhos, tanto o crescimento ali físico como espiritual. Ele quer ali no momento em que o filho estiver ali precisando de uma ajuda, ele está ali, precisando de um ombro amigo, ele está ali, precisando de uma palavra, ele está ali. E nós só vamos ter isso quando nós colocamos ele dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a todo momento e a todo tempo. É isso que nós aprendemos com essa missão. Muitas vezes as pessoas falam, mas a Maria, a Marta era aquela mulher que é isso, a Marta é a mulher que estava distante de Deus, mas isso daí Jesus, nele está dentro daquela casa, ele pôde perceber isso, e passar isso para nós. No momento em que ele estava ali, ele viu ali a aflição de Marta, ele viu a preocupação de Marta, e ele nos passando isso, nos ensinando. E no momento em que Jesus estiver dentro da minha casa, da sua casa, e nós reconhecemos ali que Deus está dentro da nossa casa, Ele vai saber o momento que você está aflita, o momento que você está ali preocupada, e Ele vai te chamar. Aí você vai ser como a Maria. No momento em que Ele te chamar, se você estiver com o ouvido sensível a Ele, aí você vai sentar aos pés dele, como Maria sentou, e você vai entender, você vai aprender, e vai entender que a vida não é dessa forma, que a vida não é da nossa forma, que não é a correria, que não é o nosso fazer, que não é o nosso dispor, até mesmo para a obra de Deus. Não adianta eu me dispor em ficar o dia inteiro trabalhando na obra de Deus, o dia inteiro resolvendo as coisas da igreja, o dia inteiro pregando a palavra lá fora, mas se eu não estiver dentro da minha casa, eu não tiver esse momento com Ele, porque eu só vou ser ágil lá fora, eu só vou ser usada lá fora se eu receber dentro da minha casa,
se eu tiver uma intimidade com Ele, e se eu receber dele, aí sim eu vou estar preparada para me levar lá fora. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou em meu coração, e que nós possamos, né, ter isso como uma experiência, aprender com isso e saber que Deus, Ele é lindo, Ele é um Pai perfeito, Ele é um Pai que nunca nos abandona, e que da mesma forma que Ele não nos abandona, nós como filho, que nós venhamos ser filhos, não como aquele filho pródigo que abandonou tudo, mas como um filho que está ali sempre junto do Pai. Amém? Vamos estar orando. Você